Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom que nós podemos retornar a este lugar. E quem passa o dia inteiro na presença de Deus apenas completa uma reunião como essa na presença de Deus com seus amigos e irmãos, e reunidos na presença de Deus, não entrando na presença de Deus, mas reunidos na presença de Deus. Nós queremos ler o Salmo de número 126. Bem-vindos todos vocês para este momento de espiritualidade e de reflexão, momento em que nós focamos a nossa alma, uma vez que nós somos impulsionados o dia inteiro a ser racionais e trabalhar com a nossa mente em função das nossas obrigações e trabalhos. Esse é o momento da nossa alma. Esse é o momento em que nós alimentamos o nosso eu, nossa interioridade. E a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele estará presente. Então a presença de Deus neste ambiente de espiritualidade é o alimento saudável que a nossa alma precisa. Salmo de número 126 nos diz assim na palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul, que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Não há trabalho sem recompensa na obra de Deus. Não há. E o Deus que recompensa, que é galardoador, vê todos nós. E ver todos nós não só em momentos como esse, ver todos nós durante a nossa vida inteira e a nossa história inteira. E fique sabendo que aqui ou em qualquer lugar, qualquer trabalho que você exerça no reino de Deus, você será recompensado. Nessa vida 100 vezes mais, e também na vida vindoura. Senhor, nós queremos nos curvar diante do Senhor mais uma vez, nos prostrar diante da Tua majestade, da Tua glória, da Tua soberania, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua compreensão. Nós nos curvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Sim, Senhor, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Ti tudo subsiste, em Ti todas as coisas foram criadas, e a nossa alegria, apenas mortais passageiros, transitórios, é a nossa alegria estar diante do Senhor e cantar louvores ao Teu nome. Obrigado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, sacrifício perfeito, que nos deu condições de estar aqui nessa noite para cantar a Ti, para pensarmos na Tua palavra e fazermos esse momento de espiritualidade contigo. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção para este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Faz a palavra do Senhor bem forte. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Te adorar, Senhor, meu filho. Sustenta-me de pé. Aleluia. Eu não
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti.
com o pastor Gelson. 1 João 2,15. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Amém. Olhe sentados. Pai, nós te louvamos por tua palavra. E segundo a tua graça, teu Espírito, mais uma vez o Senhor possa ministrar o nosso coração. Fala conosco nesta noite, nos alicerçando através da fé, da compreensão, do entendimento, da revelação da tua palavra ao nosso coração. Nos ajuda a nos firmarmos cada dia mais na tua santa presença. Seja conosco, Pai, de tal maneira que não venhamos nos abalar por nada, mas permanecermos até o fim, firmados nesta verdade que é a tua palavra, em nome de Jesus e por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, nós temos uma situação em que todo ser humano vive, que é desejos. A Bíblia, no texto que nós lemos, fala concupiscência, que é a mesma palavra, desejo ardente. E quando falamos de desejos, nós temos uma situação muito delicada, porque somos um ser espiritual, vivendo em um corpo físico, e que possui uma natureza caída, separada da presença de Deus por causa do pecado. Então essa natureza pecaminosa, e Paulo vai falar sobre isso muito no capítulo 7 de Romanos, esse combate. E ele diz: aquilo que eu quero eu não consigo, o que eu não quero isso eu faço. Ele vai falando sobre essa batalha espiritual, física. E nesse texto em particular, João vai escrever dizendo sobre essa questão da concupiscência. E o nosso inimigo, ele sabe usar muito bem ferramentas que levam os homens a praticar aquilo que os separa de Deus, ou seja, o pecado, através da concupiscência. Então, quando você percebe o texto, ele está falando que concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ele está falando de 3 pontos principais, onde o inimigo vai agir para nos fazer separar de Deus ou afastar-se de Deus. E se você e eu prestarmos atenção nisso, vigiarmos nisso, podemos guardar ou proteger o nosso próprio coração. A Bíblia Sagrada vai dizer, acima de tudo, que nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios 4, acima de tudo, guarda o teu coração. E guardamos o coração quando nós fugimos dessas coisas. Então a Bíblia vai dizer que tudo que há no mundo tem a ver com isso. Os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, aquilo que desejamos ao olhar, tem a ver com a aparência deste mundo. E a Bíblia Sagrada diz que a aparência deste mundo vai passar. Então tem muitas pessoas apegadas às coisas desse mundo, inclusive há textos na Bíblia Sagrada falando sobre até a beleza, inclusive a beleza feminina, dizendo: olha, a formosura é passageira. Então muitas pessoas que se apegam, por causa daquilo que é a aparência, isso tudo vai passar. E nós vemos então concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, desejos carnais que incendeiam em homens e mulheres, inclusive vícios, levam-nos a praticar coisas terríveis. E a soberba da vida, que é essa atitude de independência, de achar que é melhor que todo mundo, inclusive não depender de Deus, a ponto de ou faz do meu jeito ou então eu vou procurar outro.
Alguns personagens da Bíblia agiram assim, um deles muito destacado na Bíblia é o próprio rei Saul. Porque o rei Saul queria tanto que fosse do jeito dele, que quando ele não achou mais resposta em Deus, não achou mais resposta dos sacerdotes do jeito que ele queria, ele foi procurar uma feiticeira. Ou é do meu jeito, então se Deus não me responder do meu jeito, eu procuro quem me responda do jeito que eu quero. E essa soberba, essa concupiscência, tudo isso que age em nós, se nós dermos lugar a isso, nos separa cada dia mais de Deus, e separados de Deus, aonde vamos parar? Se Deus ele conserva todas as coisas pela palavra do seu poder, aonde Deus não está, há somente o caos, e o caos é chamado de inferno, né? De um lugar onde Deus não está. Aonde Deus não está, não há paz, não há harmonia, não há nada. Então o inimigo vai usar tudo isso. Eu quero seguir com vocês dentro deste tema. Se você puder me acompanhar, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 16 tem um mandamento. E o mandamento é este, e Satanás usa muito isso. O mandamento diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas como é que alguém pode tentar a Deus? Existe essa possibilidade? A Bíblia Sagrada diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, mas há situações em que nós agimos e tentamos a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes, e o texto termina assim, em Massá, né? Massá e Meribá. Vamos lá. Tentar, persuadir, forçar alguém a alguma coisa. Tentar fazer com que a pessoa realize a sua vontade. Então, tentar a Deus é levar Deus a uma situação em que Deus tenha que fazer a minha vontade e não a dele. Isso é tentar a Deus. Deus ele vai agir em amor, em graça, em misericórdia, a nosso favor, e às vezes vai parecer que Deus quer o nosso mal. Porque Deus não vai nos permitir, por exemplo, em algumas ocasiões, prosperarmos. Em algumas ocasiões, Deus não vai permitir que nós venhamos a alcançar aquilo que desejamos, porque Ele vai ver que é para o nosso próprio mal. Ele conhece o amanhã. Às vezes você quer ir para um lugar onde você acha que é um paraíso, e Ele vai te dizer, não. Você vai para um lugar diferente, você vai para o deserto. E é justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, se você abrir a sua Bíblia e me seguir em Êxodo 17, essa passagem que nós vemos está falando justamente sobre isso. Êxodo 17, eu vou ler todo o texto rapidamente, e você acompanha. Ele começa no capítulo 1, eu vou ler até o 7. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, e é Deus que está dirigindo, tá? É o Espírito Santo que está conduzindo Moisés, vai tirar esse povo do Egito e vai levá-lo para onde? Olha para onde Deus vai levar. Indo de lugar em lugar, segundo o mandamento do Senhor, para onde? Para o deserto de Sim, para um deserto. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então olha onde Deus levou. A impressão que nós temos é que Deus é mau. Por que Deus não levou esse povo para um paraíso, levou para o deserto? Queridos, Deus não depende do ambiente onde você está para te abençoar. Deus ele tem poder para transformar deserto em manancial, em paraíso. Não importa o lugar onde você esteja, se você está com Deus, este lugar vai se tornar bênção para a tua vida se você descansar na presença dEle, se você confiar nele, se você crer na palavra dEle. Mas o povo então começa a fazer o quê? Quando eles vêm em deserto sem água, eles começam a murmurar, a contender. O Deus continua dizendo 2: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Olha o que Moisés diz: por que tentais ao Senhor?
Então Moisés ouviu coisas, e o texto aqui não fala sobre tudo que Moisés ouviu. O texto aqui é muito resumido, mas nós precisamos atentar para algumas coisas no texto. Porque Moisés está falando que eles estão tentando, eles estão forçando Deus a fazer algo que eles estão desejando. Eles estão desejando que água. Isso tem a ver com a natureza da carne. A carne não depende de água. Então, o desejo, a concupiscência, o desejo, água, eu quero água. Ou você mata a minha sede, ou eu vou fazer qualquer loucura. Então, eles estão tentando ao Senhor. Aí o texto prossegue dizendo, olha, tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizestes, veja isso, subir do Egito para nos matar? Então olha o que eles estão colocando, aonde eles estão colocando Deus? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado. Então o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, Deus nos tirou do Egito, nos trouxe para o deserto, então eles estão pressionando a Deus de que forma? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Então olha o que a história poderia contar se esse povo todo perecesse no deserto. Inclusive Moisés chegou a falar isso em oração a Deus. Olha o texto. Clamou Moisés ao Senhor dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então eles estavam pressionando tanto Moisés, que Moisés passou pelo temor da morte. Eles vão me apedrejar se o Senhor não responder esse povo, se o Senhor não fizer alguma coisa para esse povo. Então olha que eles estavam pressionando Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí o texto vai prosseguir. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo a tua vara, teu cajado, com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá. Não tentarás o Senhor como tentaste em Massá. Então aqui que eles tentaram o Senhor. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor. E olha o que o texto vai dizer. Aí você compreende que eles falaram muito mais coisas do que o texto diz, mas olha o que eles tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Você entende? Se o Senhor está no meio de nós, então faz a minha vontade. Nós queremos água. Está o Senhor no meio de nós? Não. E nem sempre a nossa vontade, por mais que pareça ser o mais correto, é o que Deus tem para nós. Por quê? A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus estão muito além dos nossos. Os caminhos de Deus estão muito além dos nossos. E Ele vai fazer o que? Muito além do que pedimos ou pensamos. Se soubermos o que? Pedir, nos humilhar. O que a Bíblia fala? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, não é no seu nem no meu, é no tempo dele, a seu tempo, Ele vai nos honrar, Ele vai nos abençoar. Então Deus tem um tempo para tudo. E aí quando nós olhamos, então, o inimigo vai usar o quê? A tua fome, a tua sede, teus desejos, de todas as formas Ele vai usar para levar você a errar, a desprezar até a própria palavra ou até a Deus, porque os desejos teus não estão sendo correspondidos por Deus, então Deus não te ama, Deus não te ouve, e na realidade Deus tem muito mais além do que nós imaginamos ou pensamos. Então preste atenção na palavra para que você tenha, como diz Mateus 13 e 23, né? Aquele que ouve e compreende, que você possa compreender e descansar na presença do Senhor. O texto então vai dizer sobre essa tentação, e eu quero seguir ainda com você, se você puder, Mateus no capítulo 4. Aí olha a diferença do que é de fato estar debaixo da direção de Deus, descansando. Jesus vai ser batizado, e logo depois que sai do batismo, o Espírito Santo vai levá-lo para onde? O texto vai dizer no capítulo 4 de Mateus, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja, Deus tira o povo de Israel do Egito e leva para o deserto. O Espírito Santo vem sobre Jesus
no batismo e o conduz para o deserto. Jesus vai ser conduzido para o deserto para quê? O texto vai dizer, para ser tentado pelo diabo. Então veja, o povo de Israel, quando sai do Egito, eles estão no deserto e estão sendo tentados pelo diabo. Na mente deles há setas malignas dizendo, olha, vocês vieram para cá, vai ser pior, e as cebolas do Egito, não sei o que do Egito, os temperos, vocês, no deserto eles estão sendo ali bombardeados por pensamentos, por muitas coisas. E aqui Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, mas olha as respostas de Jesus, como Jesus vai agir. Jesus de maneira nenhuma pressionou Deus. Você não vai ver Jesus dizendo assim, eu sou teu filho. Como é que sendo filho daquele que criou os céus e a terra e sustenta todas as coisas pela palavra, seu poder vai deixar eu passar fome, vai isso. Jesus não faz nada disso, ele fica sofrendo em silêncio toda a aprovação que o Pai permite sobre ele. E aí você vai ver que é um segredo, é um negócio maravilhoso na Bíblia, irmãos. E só filho obediente, paciente, temente a Deus, vai desfrutar desse negócio. O texto vai dizer o seguinte: depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, ele teve fome. Então ele está no deserto e com fome. O tentador chegou a ele nesse momento mais difícil, mais sensível. Tu não és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja, Deus não falou isso, o Espírito Santo disse isso para Jesus. Então, enquanto o Pai não se comunica, o Pai não revela, o Pai não mostra o caminho, Jesus está em total obediência ao silêncio do Pai. E aí Jesus vai responder com a palavra. Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ainda não tinha saído uma palavra da boca de Deus. E Jesus esperando 40 dias, jejuando, esperando o quê? Uma resposta do Pai. Então, enquanto a palavra não vem da boca de Deus, ele não faz, ele não age, ele não realiza nada. Ele diz, eu faço tudo aquilo que quem manda, o Pai. Se o Pai manda, eu faço. Se não, eu padeço fome, eu padeço o que for, mas eu não saio de debaixo da obediência da palavra que sai da boca do Pai. Aí o texto vai seguir dizendo, então o diabo levou a cidade santa, no pináculo do templo, disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, pois está escrito. Então o diabo vai usar até isso aqui, textos da Bíblia separados, para tentar enganar e mentir. Ah, mas na Bíblia está escrito assim. Mas a Bíblia não é um versículo, ela é de Gênesis a Apocalipse. Procura o caminho estreito. Jesus falou o quê? O caminho é estreito. Procura o caminho estreito dentro da Bíblia, que você vai encontrar todas as respostas que você precisa para viver uma vida em comunhão com Deus nesta terra. Ele vai dizer, olha, está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão pela mão para não tropeçares em pedra. Mas Jesus diz, também está escrito, porque Jesus conhece toda a palavra. Alguns que conhecem somente um texto, vai usar aquele texto e achar que está suficiente, mas Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que foi o texto que nós lemos, Deuteronômio 6,16. Prossegue. O diabo então levou novamente para um alto monte, mostrou todos os reinos, o esplendor, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus vai dizer, vai Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, somente ao Deus único e verdadeiro é diante de quem nós devemos nos prostrar e servir e adorar em obediência total. Quer ter vida e vida eterna? Obedece a palavra de Deus, plenamente a palavra do Senhor. O que nós vemos aqui, irmãos, é que são 3 pontos, e como o horário não nos permite seguir muito adiante, mas são 3 pontos importantíssimos dentro da Bíblia Sagrada. Quando você vai, capítulo 4, são 3 tentações, e essas 3 tentações têm a ver com a concupiscência dos olhos. Ele mostra tudo, olha, de tudo isso daí. Concupiscência da carne, transforma a pedra em pão, e soberba da vida.
né? Então você vai dizer, olha, não tentarás sem olhares, se joga daqui para baixo. Deus não mandou ele fazer isso. Como é que ele vai tentar obrigar Deus a salvá-lo se ele não tem necessidade disso? Ele vai pular só para tentar a Deus, só para obrigar Deus a salvá-lo. Isso é tentar o Senhor. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Aí quando você pega esses textos e faz a comparação, a Bíblia é tão rica em detalhes, e eu vou encerrar nesse texto, mas era bom que se tivesse aqui 2 telão, com os 2 textos para você fazer a comparação. Então segue comigo, lá em Gênesis, vai lá no iníciozinho da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, onde o homem cai, a queda do homem, do nosso primeiro pai, fisicamente falando, o texto vai dizer que Eva, tentada pela serpente, né, enganada, toma do fruto, dá ao marido, Adão come. Então, olha o que o texto vai dizer. Se você pegar esse texto com cuidado, o versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Deus disse, se você comesse, olha só, irmãos, fica com a palavra do pai. O pai disse que vai morrer, vai morrer. A serpente disse, não vai morrer. E aí acontece literalmente a morte espiritual e a morte física, e até hoje a humanidade paga pela morte que aconteceu lá no Jardim do Éden, porque todos pecaram, todos pecam e estão destituídos da glória de Deus. Então olha para isso com cuidado, porque Deus sabe. Olha o que o diabo diz. Ele fala exatamente acerca das 3 principais situações que envolvem todo ser humano. Porque o diabo diz que no dia em que comeres deste fruto, veja, carne, alimento, concupiscência da carne, os vossos olhos se abrirão, concupiscência dos olhos, e sereis como Deus, soberba da vida. Eu não dependo de Deus, eu sou como Ele. Aí quando você pega esse texto e você o coloca frente a frente com o texto de João, você vai ver que é exatamente o que João está revelando. Aí o texto vai seguir que a mulher, olha o texto, o versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então veja, ela viu que era agradável para se comer, concupiscência da carne. Era também agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. A árvore desejável para dar entendimento, ou seja, saber mais do que Deus, ser igual a Deus, com orgulho, soberbo da vida. Tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram pois folhas de figueira, cingiram-se. E aí todo o texto vai estar sendo dirigido para essa morte espiritual. Então quando você pega 1 João, eu só vou ler para que você tenha uma noção mais clara. 1 João diz assim, olha, pois tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. E aí você vai lá em Gênesis, o texto vai dizer, no dia em que comeres esse fruto, Gênesis 5, concupiscência da carne, desejo da carne. Você vai lá em João, concupiscência dos olhos. Então, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Aí você volta em Gênesis, no dia em que comeres deste fruto, concupiscência da carne, os vossos olhos se abrirão, concupiscência dos olhos. Aí você volta lá em João, e a soberba da vida. Aí volta em Gênesis, sereis como Deus. Quem foi que tentou ser igual a Deus, irmãos? O diabo. Ele desejou isso, ele almejou isso. A Bíblia Sagrada diz que no coração o orgulho tomou conta dele. Ele disse, subirei as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia dá uma resposta. Você vai cair tão baixo, você vai ficar tão no chão. E tem um texto, eu não sei se está em Isaías 14, Ezequiel 28, eu não sei o texto, mas que o fim dele seria, sabe o quê? Como aquele pano de porta que você usa, o texto fala assim, você será como um trapo, o seu fim vai ser como um trapo, pisado por todos, vão olhar para você e dizer, é isso que nos enganava, é essa coisa insignificante que derrubou tantas pessoas.
E aí o texto, irmãos, de João, eu tenho que dizer por causa da hora, mas há tanto para se falar sobre isso, eu só quero que você perceba isso. O que João está revelando na primeira carta de João é que você tem que vigiar com o que você olha, com o que sua carne deseja, com seu orgulho, sua soberba. Então olha para isso com muito cuidado, porque é nesses 3 pontos principais que o inimigo vai agir para tirar você da presença do Senhor, para afastar você da presença de Deus. Mas que nesta noite o Espírito Santo possa incendiar teu coração, te trazer entendimento, compreensão, e que você possa vigiar. Eu lembro de um texto que está em Salmo 101, verso 3. Davi aprendeu muito bem isso. Davi, ele vai sofrer por causa da concupiscência dos olhos. Ele olha, vê uma mulher tomando banho, deseja, e a Bíblia fala que vai vir uma destruição sobre a vida de Davi, família, espada não sai mais de dentro da casa, morte, por causa da concupiscência dos olhos. Davi aprendeu isso e no Salmo 101, verso 2, ele vai dizer: não porei os meus olhos diante daquilo que é mal, diante daquilo que desagrada a Deus. Então, quando você aprende a vigiar em tudo isso, a tua vida será de bênção na presença do Senhor. Eu quero encerrar dizendo algo. Eu queria que você guardasse isso muito no teu coração. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, aquele povo pressiona Deus, e Deus vai permitir, porque Ele é cheio de misericórdia e bondoso. Ele diz: Moisés, vai lá, toca na rocha e dá de beber esse povo. Aquele povo recebe água, mas quando você vê a sequência da situação, nenhum daqueles ultrapassou o limite do deserto e entrou na terra prometida. Pereceram todos no deserto, morreram todos por ali. Mas naquela tentação eles beberam somente água. Se você voltar no capítulo 4 de Mateus, o que acontece com Jesus? Jesus suporta calado, ele não tenta o Pai, ele não pressiona o Pai para nada. Mas depois a Bíblia Sagrada diz que o diabo saindo ali derrotado, fugindo da presença de Jesus. Olha o texto, se você ler em Mateus 4 com cuidado, o texto não diz que Deus enviou um anjo. O texto diz que Deus enviou os anjos para os servirem. Sabe o que aconteceu? Os anjos fizeram um banquete para Jesus no deserto. Ele não recebeu só um copo de água, somente um pão, mas foi um banquete preparado para Jesus no deserto. Olha lá que foi os anjos que vieram servir a Jesus, porque ele se submeteu plenamente a obedecer ao Pai, seja na prosperidade, na aprovação. Lembra do texto bíblico? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, irmãos. Confia no Senhor. Se firme na palavra de Deus e aprenda a vencer a sua própria natureza carnal e dizer não a tudo isso. Toma a sua cruz e segue a Jesus, porque o final vai ser uma festa, um banquete no deserto em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, compreendeu e pode adorar o Senhor, aplaudindo, glorificando o nome dele. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor envie seus anjos para vos servirem. Amém? Vamos estar de pé. Põe a mão sobre o teu coração. Pai, eu sei que não é fácil passarmos pelas provações desta vida. Muitos de nós, ansiosos como somos, queremos para ontem o que desejamos. Esperar um dia, uma semana, um mês, 20 anos é muito para muitos. Mas a tua palavra revela que para o Senhor 1000 anos é como um dia,
e nós não sabemos aguardar, esperar, obedecer, submeter-se, humilhar-se. Todavia que nesta noite, através dessa palavra, o Senhor possa revelar o coração dos teus filhos essa atitude de esperar e aguardar pacientemente em Ti. Porque enquanto o Senhor está em silêncio, há da parte do Senhor uma preparação de um banquete, de uma festa, de uma bênção tão maior do que nós imaginamos. E são bem-aventurados aqueles que sabem aguardar em Ti, esperar em Ti. A Tua palavra declara que Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles não tentaram ao Senhor diante daquela fornalha. Eles simplesmente confiaram no Senhor plenamente, a ponto de dizer: se é para morrermos, morreremos, mas nós não desobedeceremos a palavra do Senhor. E quando foram lançados naquela fornalha, o Senhor preparou para eles o que ninguém nunca fez, o que não se sabe na história de nenhum outro. Nunca ninguém ousou passear no meio de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, que destruiu até mesmo, que matou até mesmo os soldados que estavam do lado de fora. Mas aqueles que sabem esperar e confiar em Ti são capazes de desfrutar de uma glória, de uma presença, de uma comunhão tão além daquilo que palavras podem explicar, daquilo que emoções ou sentimentos podem alcançar. Que nesta noite o Teu Espírito, a Tua graça possa encher o coração dos Teus filhos de fé, dessa verdadeira fé. Não foi esta oração de Pedro dizendo: aumenta-nos a fé? Que os Teus filhos tenham esta fé que descansa em Ti, esta fé que espera em Ti, esta fé que aguarda em toda a perseverança, obediência na palavra do Senhor. E que assim seja com todos estes que aqui estão, com todas as famílias que aqui estão representadas. Assim seja com todos nós, Pai. Aquele que perseverar até o fim alcançará a vida eterna, salvação, bênção eterna, não tem comparação. Eu entrego nas Tuas mãos cada vida, cada família, os abençoe em nome de Jesus, pedindo sobre todos nós o perdão, a graça, o favor do Senhor, o cobrir do sangue de Cristo, a cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Seja conosco, Pai. Não desista de nós. Toma-nos nas Tuas mãos e nos conduza, Senhor, e nos ajude a termos sensibilidade para ouvir a Tua voz e para desprezar toda a voz do maligno, toda a influência maligna, mas estarmos atentos a tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este lugar. Em nome do Senhor Jesus, e você que recebe, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E mais uma vez a Paulo forte, glorifica o nome do Senhor. Deus nos abençoe, obrigado pela presença de Deus. Espalhe assim em suas mãos. Pastor Salvo, podemos encerrar, filho? Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, está encerrado. Foi bom ter você conosco. Segunda-feira, se Deus permite, estaremos de volta. Deus abençoe a todos.